Oi, pessoal, boa noite! E aí, tudo maravilha? Professor Rogério Almeida, trago para vocês mais uma linda playlist, dessa vez envolvendo o assunto matrizes, geralmente visto no segundo ano do ensino médio. Estamos na nossa aula de número 1 e nessa aula vamos abordar os conceitos iniciais relacionados ao tema matrizes. Vamos falar sobre notações e algumas matrizes especiais, incluindo algumas definições. Maravilha? Espero que vocês gostem. Então, vamos nós, começando aí pela definição de matriz. Então, dados dois números m e n, naturais e não nulos, chama-se matriz m por n e indica-se por m vezes n toda tabela formada por números reais distribuídos em m linhas e n colunas. Maravilha? Separei alguns exemplinhos bonitos para mostrar para vocês. Então, geralmente, o nome que nós damos a uma matriz é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os elementos da nossa matriz ficam entre colchetes ou entre parênteses, como eu coloquei nos exemplos desse slide. Maravilha? Então, a nossa matriz M, no primeiro exemplo, é uma matriz do tipo 2 por 3, porque ela tem duas linhas. Quais são as linhas? 1, 2 e menos 1, 2, 3 e raiz de 2. Por outro lado, essa matriz M tem três colunas. 1, 2, 2, 3, menos 1 e raiz de 2. Maravilha? Aqui na direita, a nossa matriz A possui três linhas e três colunas. Portanto, ela é uma matriz 3 por 3. Beleza? Finalmente, mais um exemplinho. A nossa matriz P possui somente uma linha. Por outro lado, ela tem quatro colunas, formado pelo 1, menos 50, 11 e 1/3. Então, a matriz P é uma matriz 1 por 4, uma linha e quatro colunas. Maravilha, pessoal? Todo mundo sacou? Então, o primeiro elemento indica a quantidade de linhas que a matriz possui e o segundo elemento indica a quantidade de colunas que a matriz possui. Maravilha? Vamos nós, então, falar um pouquinho sobre algumas notações. Então, de uma maneira geral, em uma matriz A, cada elemento é indicado por A e J. O que significa esse I e esse J? Eles são os índices de localização do meu elemento dentro da minha matriz. O I indica o índice da linha que o meu elemento ocupa e o J indica o índice da coluna que o meu elemento ocupa na minha matriz. Maravilha? Então, eu separei aqui uma matriz A genérica que tem M linhas e N colunas. Esse elemento A11, o que esse 11 significa? Vou separar aqui a minha linda canetinha para vocês. O primeiro índice é sempre o meu I e indica a linha do meu elemento. E o segundo númerozinho é o nosso J, que indica a coluna do meu elemento. Ou seja, o I e o J é a localização do meu elemento dentro da minha matriz. Então, o que significa o A11? Significa um elemento que está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Esse é o significado do 11. Maravilha? Por outro lado, o que significa A12? É o elemento que está localizado na primeira linha, o I é igual a 1, e na segunda coluna, o J é igual a 2. Maravilha? Dá uma olhada aqui no A22. O I é 2, o J é 2. Então, esse elemento está localizado na segunda linha e na segunda coluna. Beleza? Por outro lado, quem seria o elemento A2N? É aquele elemento que está localizado na segunda linha e na enésima coluna. Lembrando que eu estou olhando, para esse caso mais geral, para uma matriz M por N. Beleza, galera?
Então, esses numerozinhos aqui indicam os índices, a linha e a coluna, respectivamente, que o elemento vai ocupar dentro da nossa matriz. Maravilha, galera? Show de bola? Vamos treinar? Então, tá aí o primeiro exemplinho, vou ler o enunciado junto com vocês. Construa a matriz A. Essa matriz possui 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz 3 por 3, e aqui o programa fornece uma lei geral dos elementos da minha matriz A. O que significa isso, galera? Ele estabelece uma relação entre os índices da linha e da coluna. Repara que nessa nossa matriz, que é 3 por 3, ela só pode ter 2 elementos. Ou vai ser 1, se o índice da linha somado com o índice da coluna for igual a 4. Caso contrário, o elemento da minha matriz vai ser 0. Quando que vai ser 0? Se o índice da linha somado com o índice da coluna for diferente do 4. Maravilha? Vamos fazer por partes bem devagar. Primeiro, eu preciso construir uma matriz genérica que tenha 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Por isso que o programa disse que a matriz é 3 por 3. Então, eu vou escrever aqui a minha matriz A com 3 linhas e 3 colunas. Então, o primeiro elemento vai ser o nosso A11, primeira linha, primeira coluna. Depois, eu vou ter o A12, primeira linha, segunda coluna, depois o A13, primeira linha, terceira coluna. Maravilha? A próxima linha vai ser o A21. Por que A21? Porque é um elemento da segunda linha, primeira coluna. Depois eu vou ter o A22, depois o A23. Beleza? Por fim, na nossa terceira e última linha, eu vou ter o A31, terceira linha, primeira coluna, A32 e, finalmente, o A33, que é o elemento que está localizado na terceira linha e na terceira coluna. Tá aí, escrevi uma matriz genérica 3 por 3, usando os índices A e J da nossa matriz. Beleza? Agora eu vou preencher essa matriz ou com o número 1 ou com o número 0. Se a soma dos índices I e J for 4, então eu preencho com 1. Se a soma dos índices I mais J for diferente do 4, então eu coloco o número 0. Todo mundo sacou? Então vamos fazer bem devagar, bem tranquilo. Então, quem seria o meu A11? O I é 1, o J é igual a 1. Maravilha? Então eu vou somar os índices. 1 mais 1, 2. 2 é diferente de 4, correto? Como I mais J dá 2 e 2 é diferente do 4, então o primeiro elemento é 0. Maravilha? É bem simples, galera, é bem tranquilo. Vamos pegar o segundo elemento? O segundo elemento é o A12. Vamos somar I mais J. I mais J está dando 3. 3 é diferente de 4. Então, o elemento vai ser 0 novamente. Por fim, quem seria o A13? Vamos somar aí os índices da linha e da coluna. 1 mais 3, 4. Opa, o I mais J está dando 4. Quando isso acontece, quem é o meu elemento? 1. Beleza? E assim eu vou brincando nas linhas de baixo também. Maravilha? Então, quem é o A21? Vou somar 2 mais 1, que dá 3. 3 é diferente do 4, então o elemento é 0. Quem seria o A22? Soma o I e o J. 2 mais 2, 4. Como a soma está dando exatamente 4, o meu elemento é 1. Beleza? Por fim, A23. 3 com 2, 5. 5 é diferente do 4, então o elemento é 0. Na nossa última linha, eu tenho o A31. Somando 3 com 1, 4. Como a soma do I mais J está dando 4, então eu tenho aqui 1 como elemento da minha matriz. Quem é o A32? 3 com 2, 5. 5 é diferente do 4, então é 0. E, por último, o A33. 3 com 3 vai dar 6. 6 é diferente do 4, então vai dar 0 pela nossa lei de formação dos índices. Então, está aí
marcadinha a nossa matriz A. Essa é a resposta do nosso exemplo de número 1. Construir a matriz A que o problema pediu. Maravilha, galera? É só você se basear na lei de formação no A e J e na relação entre os índices que o problema fornece. Maravilha? Vamos para o próximo exemplo? Então, tá aí. Agora eu preciso construir uma matriz B. Essa matriz B ela é 3 por 2, ou seja, ela tem 3 linhas e 2 colunas. E eu tenho aqui uma nova lei de formação. O que está dizendo a lei de formação? Que se o índice da linha for igual ao índice da coluna, então eu vou escrever 1. Por outro lado, se o índice da linha for diferente do índice da coluna, então eu vou pegar o índice da linha, que é o I, e vou elevar ao quadrado. Maravilha? Então, primeiro vamos construir aqui uma matriz genérica B. Show de bola? Essa matriz tem que ser 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou começar com o nosso B11, que é o elemento localizado na primeira linha, primeira coluna. Depois eu vou para o B12, primeira linha, segunda coluna. Depois eu vou para o B21 e depois B22. Depois eu vou para o B31 e, por fim, vou para o B32. Maravilha, galera? Está aí construída a minha matriz genérica, que tem 3 linhas e 2 colunas. Agora vamos preencher com os elementos de acordo com a lei de formação que o problema fornece para a gente. Então, quem é o primeiro elemento? É o nosso B11. Então, no B11, o I é igual ao J. Quando o I é igual a J, o que acontece? Eu vou escrever 1. Maravilha? Então, já está aqui o número 1. Vamos para a linha de baixo. A21. O I é diferente do J. Se o I é diferente do J, então eu vou pegar o índice da linha. No A21, o índice da linha é 2. Tenho que pegar ele e elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Maravilha? Por outro lado, o B31 também tem o I diferente do J. Então, eu vou pegar o I, que nesse caso é 3, vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Maravilha? Agora vamos para o B12. O I é diferente do J. Então, eu vou pegar o índice da linha, do B12, que é o 1, e vou elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Beleza? Por outro lado, o B22, o I é igual ao J. Então, eu coloco 1 direto. E o nosso último elemento, B32, o I é diferente do J. Então, eu vou pegar o índice da linha, que no B32 é o 3, vou elevar ao quadrado, isso vai dar 9. 3 ao quadrado, 9. Maravilha? Está aí, desenhadinha, construída a nossa matriz B. Show de bola, galera? Todo mundo sacou? Então, muito tranquilo. Vamos agora falar sobre algumas matrizes especiais, notações importantes. Primeiro, vamos falar sobre a matriz linha. Então, como o próprio nome está dizendo, uma matriz linha é aquela que tem somente uma linha. Então, eu coloquei 2 exemplinhos para vocês de matrizes linha. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aqui uma matriz 1 por 4. Tem uma linha e 4 colunas. No exemplo de baixo, uma matriz 1 por 2. Uma linha e 2 colunas. Então, está aí 2 exemplos de matrizes que têm apenas uma linha. Beleza? Muito fácil, muito tranquilo. Matriz coluna, como também o próprio nome está dizendo, é aquela matriz que possui apenas uma única coluna. Então, no exemplo da esquerda, eu tenho uma matriz 4 por 1, é uma matriz coluna. E no segundo exemplo, da direita, eu tenho uma matriz 5 por 1. Beleza, galera? Então, são 2 exemplos aí de matrizes colunas. Show de bola? Por outro lado, matriz nula é aquela matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Então, eu coloquei aqui uma matriz 2 por 3 e aqui do lado uma matriz 2 por 2. São 2 exemplos aí de matrizes nulas.
Beleza, galera? Show de bola? Vamos falar agora um pouco sobre matriz quadrada de ordem n. Então, matriz quadrada de ordem n é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Maravilha? Então, eu coloquei aqui dois exemplinhos. Na esquerda, uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, a gente pode dizer que essa matriz aqui da esquerda é uma matriz 2 por 2, ou nós podemos afirmar que ela é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Beleza? No exemplo aqui da direita, eu tenho uma matriz 3 por 3, ou quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Beleza? Então, toda matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada de ordem n. Maravilha, galera? Uma coisa bem importante é que toda matriz quadrada de ordem n, ela possui sempre duas diagonais. Então, nesse exemplo aqui, onde eu coloquei uma matriz 3 por 3, os elementos que estão destacados nesse retângulo azul, nessa direção, que são o 8, o 4 e o 3, são os elementos pertencentes à diagonal principal da minha matriz. E os elementos destacados no retângulo em laranja, que são -7, 4 e -1, são os elementos que pertencem à diagonal secundária da minha matriz. Então, eu estou chamando de dp, diagonal principal, ds, diagonal secundária. Maravilha? Então, toda matriz quadrada possui duas diagonais, diagonal principal, diagonal secundária. Maravilha? Como é que eu posso identificar os elementos olhando os índices I e J? Então, tem uma dica aí bem bacana que eu vou mostrar para vocês. Sempre que o índice da linha for igual ao índice da coluna, ou seja, quando o I for igual ao J, eu estou diante de um elemento pertencente à diagonal principal da minha matriz. Vamos pegar um exemplinho? Por exemplo, aqui, ó, o 3 da minha matriz, que nesse exemplo é 3 por 3, né? O 3 está fazendo o papel do A33, correto? Então, o I é igual ao J. Realmente, quando o I é igual ao J, esse elemento pertence à diagonal principal da nossa matriz. Por outro lado, galera, dá uma olhada aqui no -7. Nós já vimos que ele pertence à diagonal secundária. Então, ele obedece a essa relação aqui. A soma dos índices da linha e da coluna tem que ser igual ao n. O n aqui é a ordem da matriz, somado com uma unidade. Então, como a nossa matriz é 3 por 3, o nosso n, nesse caso, é igual a 3. Beleza? Olha aqui para o -7. Ele está fazendo o papel do A13. Ele está na primeira linha, terceira coluna. Beleza? Então, o índice I dele, do -7, é 1, e o índice da coluna do -7 é o 3. Maravilha? De fato, dá uma olhada. 1 mais 3 vai dar 4. 3 somado com 1 vai dar 4. A relação se verificou, o que de fato comprova que o -7 é um elemento que está na diagonal secundária da nossa matriz. Beleza, galera? Todo mundo sacou? Então, é só vocês lembrarem que os elementos da diagonal principal de uma matriz estão nessa direção, os elementos da diagonal secundária estão nessa direção aqui, e quando o elemento pertence à diagonal principal, o índice da linha é igual ao índice da coluna. E quando o elemento pertence à diagonal secundária, a soma dos índices da linha e da coluna é igual à ordem da matriz somado com uma unidade. Maravilha, galera? É bem tranquilo. Coloquei um outro exemplo, dessa vez com uma matriz 4 por 4. Então, o nosso n é igual a 4. Aqui estão os elementos pertencentes à diagonal principal da nossa matriz. 0, 5, -1 e -6. E aqui os elementos pertencentes à diagonal secundária. -3, 9, 6 e 3. Beleza, galera? Show de bola? Vamos falar um pouquinho sobre matriz diagonal.
Então, matriz diagonal é toda matriz quadrada em que os elementos não pertencentes à diagonal principal são iguais a zero. Então, dá uma olhada no nosso exemplo de uma matriz 3 por 3. Todos os elementos da diagonal principal são 4 menos 2 e 3. Todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Maravilha, galera? Vou destacar aqui para vocês os elementos pertencentes à diagonal principal da nossa matriz. Então, está aqui 4 menos 2 e 3. Beleza? Então, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero, como de fato está acontecendo no nosso exemplo. Maravilha? O nosso próximo exemplo é de uma matriz identidade de ordem n. Lembrando que uma matriz identidade também é uma matriz quadrada. O que acontece na matriz identidade? Ela é uma matriz diagonal, ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero e, além disso, os elementos pertencentes à diagonal principal são todos iguais a 1. Maravilha? Então, aqui eu coloquei dois exemplinhos. Primeiro, o I3, que é uma matriz identidade de ordem 3, tem 3 linhas e 3 colunas. Repara que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, os outros são iguais a 0. E aqui eu coloquei uma matriz identidade de ordem 4, 4 linhas e 4 colunas. Então, novamente, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, todos os outros são iguais a 0. Maravilha, galera? Essa matriz vai ser muito importante aí dentro do estudo de matriz e principalmente lá quando a gente for fazer a nossa playlist de determinantes. Vamos falar um pouquinho de matriz triangular superior, que também é uma matriz quadrada de ordem n. Então, qual é a característica da matriz triangular superior? Os elementos à esquerda e abaixo da diagonal principal são todos nulos. Então, eu coloquei um exemplinho de uma matriz 4 por 4. Está aqui os elementos da minha diagonal principal, da minha matriz. 3, 1, 2, 6. Maravilha? Está aqui destacado. Deixa eu acabar de pintar essa região aqui. Maravilha. Então, repara que, realmente, todos os elementos à esquerda e abaixo da diagonal principal, que eu separei, são todos nulos. Maravilha? Se você quiser verificar através dos índices, eu coloquei uma regrinha aqui bem bacana. Ou seja, todos os elementos que são iguais a zero, nessa matriz triangular superior, possuem o índice da linha sempre maior que o índice da coluna. Maravilha? Por outro lado, numa matriz triangular inferior, todos os elementos iguais a zero possuem o índice da linha menor que o índice da coluna. Então, eu coloquei uma matriz genérica, A, que é uma matriz triangular inferior, e aqui um exemplo numérico. Repara que a diagonal principal são os elementos 3, 5 e 1, e os elementos à direita e acima da nossa diagonal principal são todos iguais a zero. Maravilha, galera? Show de bola? Então, tá aí um exemplinho de matriz triangular inferior. Beleza? Todo mundo sacou? Espero que vocês tenham gostado da nossa linda aulinha. Não percam a nossa aula de número 2. Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!